Bem-vindos ao canal Maçonizando, estamos iniciando mais um vídeo no dia de hoje e nós vamos falar sobre um tema que me foi perguntado no chat. Aliás, nem foi no chat, minto, foi num grupo de WhatsApp do canal Maçonizando. Uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando se as potências maçônicas regulares são autocráticas. Eu perguntei o porquê, a origem dessa afirmação, né, e ele disse que é um canal, né, e depois eu fui checar o canal e por algumas semanas eu assisti alguns vídeos desse canal antes de elaborar, até para me ter uma noção do que ele estava falando, né. Tem um canal no YouTube, onde um senhor, ele faz umas lives super descontraídas, e eu como comunicólogo acho muito legal isso, de se tirar um pouco essa formalidade, fazer uma coisa direto, tete a tete, conversando. Por isso que os vídeos do Maçonizando, inclusive, não são editados, né, take único, vocês estão vendo, por exemplo, eu moro perto, a 2 quadras de uma igreja, e aqui nós temos um sino que está tocando nesse exato momento. Então, nós temos, dentro do Maçonizando, essa linha de fazer espontâneo e tudo mais, mas o senhor faz bem mais espontâneo. Por exemplo, ele faz coisas que eu nunca faria, tipo um vídeo sem camiseta, né? Mas eu respeito e eu vi ali que em algumas flutuações do que ele diz, ele não fala muita bobagem, não, em termos de maçonaria, né? Então, eu vi, os vídeos dele não são muito incoerentes com a realidade, né? Mas ele tem uma certa agressividade, esse senhor, com as potências maçônicas regulares. Eu prometi e vou cumprir o meu objetivo de não falar mais sobre essa situação de irregularidade, reconhecimento e tudo mais. Mas esse sim, e não vou falar, eu vou falar mais no sentido de responder a pergunta que chegou ao canal sobre se a maçonaria regular é autocrática. Então eu vou responder isso dizendo o seguinte: eu vi alguns vídeos do canal e eu vi que esse senhor, talvez ele tenha alguma mágoa pessoal com as potências regulares, talvez por uma necessidade de aceitação, né, e o grande foco do canal dele é agredir a maçonaria regular brasileira, né, até porque, embora pode ser que a potência dele cumpra os preceitos de regularidade, mas a potência dele não é reconhecida, né, pelo eixo da maçonaria principal brasileira, né, como diria o André Otávio Muniz, a maçonaria mais ortodoxa, a maçonaria mais conservadora, a maçonaria oficial brasileira, né? Então, os vídeos dele são mais direcionados a quem tem um modo de maçonaria mais alternativo, né? Alguns maçons mais alternativos que optaram por viver a sua vida maçônica fora do eixo da maçonaria regular, né? E eu já falei sobre esse ponto aí das vantagens de estar na maçonaria regular. Por exemplo, tu tem um filho que vai entrar na Ordem de Molay, se você não for da maçonaria dentro do eixo principal, você não vai poder assistir a cerimônia de iniciação, e um lindo momento em família se perde, né? E isso não é uma coisa de uma potência ou de outra, é uma delegação, inclusive, do Supremo Conselho da Ordem de Molay Brasil, né? Mas, enfim, não vou entrar no mérito regularidade, mas eu vejo que o canal dele tem muito essa situação de bater nas potências regulares e dizer que elas são autocráticas, né? E aí eu gosto muito de filosofia e gosto muito de história. O que é Kratos, né? O que é Kratos em grego? É poder, né? Democracia, é poder do povo, demos e Kratos, né? Então, autocrático, o que é? Um poder autoritário de uma pessoa, né? Onde uma pessoa tem um poder e ela vai a seu bel prazer. É tipo aquelas monarquias absolutistas, né? Que nós tivemos alguns casos ao longo do... Hoje, no mundo, nós temos várias monarquias, ainda temos monarquias, né? E 2% das monarquias ativas do mundo são absolutistas. Ditadores têm um poder autocrático, por exemplo, o Kim Jong-un, né, da Coreia. O Fidel Castro tinha um poder autocrático em Cuba, né? O Saddam Hussein no Iraque. Então, isso é uma autocracia, o poder concentrado na mão de uma pessoa que manipula todo o conjunto que está sob a sua égide a seu bel prazer, porque ele não deve satisfação para ninguém e ele faz o que ele bem entender. Isso é autocracia, certo? Então, é uma pessoa que tem o poder de autoridade. Quando ele fala que as potências maçônicas são autocráticas, e eu sei que ele conhece a legislação, porque eu já vi alguns vídeos do canal dele, ele sabe muito bem que ele está sendo intelectualmente, eu não quero que se leve para o lado pejorativo,
mas intelectualmente desonesto, né? Por quê? Porque ele sabe que a maçonaria regular brasileira não é autocrática. E eu vou explicar por que ela não é autocrática. Porque, por exemplo, eu sou do Grande Oriente do Brasil. No Grande Oriente do Brasil, nós temos 3 poderes constituídos. Nós temos o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. E esses poderes convivem harmonicamente, né? Assim como nós temos na República os 3 poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, né? Então, os poderes, eles convergem, eles convivem harmonicamente. Não há um poder moderador que tem aquela autoridade, né, de simplesmente fazer algo a seu bel prazer, sobrepondo, inclusive, a Constituição. Até porque o Regulamento Geral da Federação do Grande Oriente do Brasil é uma Constituição, né? E eu estou citando o Grande Oriente do Brasil porque eu sou do Grande Oriente do Brasil, mas eu já fui da Grande Loja também. Então eu posso dizer que a Grande Loja também tem esse regulamento, e se o grão-mestre não obedecer o regulamento e cometer alguns crimes maçônicos, ele pode sim vir a ser afastado do cargo. E já aconteceu aqui no Brasil várias vezes, num passado muito recente, e em várias potências. Então, não, a maçonaria regular brasileira, ela não é autocrática, porque ela tem uma legislação que a rege, e nenhum grão-mestre está acima dessa legislação. Nenhum maçom está acima dessa legislação. Ah, mas a maçonaria, essa potência autoritária, os caras não podem questionar. Podem questionar sim, tanto que nós temos um tribunal para julgar esses questionamentos. Temos um tribunal de justiça maçônico que serve justamente para julgar esses questionamentos. Então, se o cara quer julgar, beleza. Existe um código penal maçônico, né? Então, coisas que o maçom não pode fazer. E se ele descumprir essas regras, isso é uma legislação que ele jurou obedecer no momento que ele entrou à potência maçônica dele. Se ele não está cumprindo a legislação, ele poderá sofrer as sanções, assim como eu conheço o Código Penal brasileiro, a legislação brasileira, e se eu descumprir algum elemento do Código Penal brasileiro, eu estou sujeito a sanções legais, inclusive a prisão, se for o caso de gravidade para isso, né? Então, dentro da maçonaria existe sim um código de prudência, um código de comportamental maçônico, um código, inclusive, penal maçônico para maçons que infringem a lei e a legislação. Então, existe uma lei e o maçom tem que obedecer. Então, eu não posso, simplesmente, se for venerável mestre de uma loja, receber um irmão de uma potência que não é reconhecida, pela minha potência. Por que eu não posso receber? Porque eu estarei sujeito às sanções legais disso, e a própria loja estará sujeita às sanções legais disso. E porque uma potência, ela não pode ficar interferindo sobre a outra. Né? Então, eu não posso ficar interferindo, assim como uma loja também não tem poder de ficar interferindo na outra. O próprio grão-mestre, ele não pode ir lá intervir numa loja em específica sem uma base legal para isso. Ele não pode simplesmente chegar lá, tu vai iniciar o Joãozinho na tua loja, porque o Joãozinho é meu sobrinho e eu quero ele na tua loja. Ele não tem o poder disso, porque a Assembleia da Loja é soberana. Mas a Assembleia da Loja, mesmo sendo soberana, ela está sob a égide de uma legislação maçônica. E essa legislação maçônica tem que ser cumprida. E o cumprimento dessa legislação maçônica não é autocracia. Então é importante frisar isso. A maçonaria regular brasileira não é autocrática, ela tem uma legislação muito bem amparada nas 3 potências, há cisões, há processos, porque há líderes nos grupos e às vezes eles não convergem com a mesma ideia e eles vão discutir na justiça, seja na comum, seja na maçônica. Eles vão acabar discutindo na justiça os seus direitos, e é um direito de cada um nesse sentido. Né? Então, tu dizer que uma potência, por ela estar sendo processada por alguém, ela não é séria, ou ela não... É outros 500, tá? Porque, na realidade, pode acontecer, sim. O importante que nós devemos destacar no contexto desse vídeo é que a maçonaria regular brasileira ela é muito baseada em leis, e as potências têm seus tratados de mútuo reconhecimento e os pontos de regularidade que elas devem cumprir, sim, e não existe subterfúgio. Hoje, inclusive, eu estava conversando com um irmão sobre isso, que o irmão disse, o Papa Francisco, eu sou católico, mas esse Papa não me representa. Cara, isso, segundo o Código Canônico, é um pecado grave. Né? Eu dizer que o Papa não representa ele seria católico.
né? Por quê? Porque o código canônico mesmo diz que o Papa é infalível, existe o dogma da infalibilidade papal e existe uma legislação canônica que pode culminar, inclusive, com uma excomunhão. Né? Então, existe um código de conduta, existe uma necessidade de se seguir um código de conduta como em qualquer canto da sociedade. O ser humano ainda não está pronto para viver num regime anárquico, que é utópico, onde cada um tem a sua consciência de si e não precisa de lei e não precisa de nada porque vai fazer certo, tipo aquela sociedade alternativa do Raul Seixas, né? O ser humano não está pronto para isso. Se você deixar a porta da sua casa aberta, alguém vai lá e vai roubar, em algum momento. Você não pode se descuidar. Então, existe sim um código de legislação, um código de prudência. Eu tenho filho pequeno, por exemplo, e se eu sair de casa e deixar meu filho pequeno sozinho em casa, eu estarei sujeito, inclusive, a perder a guarda da criança, porque eu estarei violando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos, sim, a obrigação de respeitar as leis maçônicas, e isso não é autocracia. O poder maçônico ele é muito bem dividido. As grandes lojas, algumas não têm o poder legislativo, mas elas têm um poder judiciário e um poder executivo, e eles são autônomos. E sendo eles autônomos, um grão-mestre não está livre de ter os seus direitos maçônicos cobertos, ele não está livre de um processo de expulsão ou de suspensão de direitos maçônicos. Ele não está livre. Se ele não cumprir a legislação maçônica e houver a denúncia, ele vai responder sim. Então, isso não é autocracia, certo, pessoal? Eu espero ter respondido o vídeo, lembrando, né, que nada contra o canal em específico, até porque eu vi alguns vídeos e achei até interessante algumas coisas, embora ele fale de algumas flutuações dentro, fora do âmbito da maçonaria regular brasileira, né? Muita coisa se aplica, mas muita coisa não se aplica à maçonaria regular brasileira, mas eu até entendo porque o irmão não está nesse contexto, e isso não é de forma alguma pejorativo. O irmão tem certeza que é uma pessoa boa, que é uma pessoa do bem, dá para ver que é um idealista, é uma pessoa que acredita nos seus sonhos, mas a gente precisa, e houve a demanda no canal, de responder isso, então eu vou responder que a maçonaria regular brasileira não é autocrática, muito pelo contrário, ela é extremamente democrática, tão democrática que não existe o que acontece em muitas potências não reconhecidas, onde um grão-mestre se perpetua no poder por 15, 20, 30 anos. Isso, a potência tem dono, porque o CNPJ está no nome do fulaninho. Não, na maçonaria regular brasileira, os grão-mestres são eleitos pelo povo maçônico, através de uma eleição e de voto direto. Ninguém é nomeado, né, para o cargo de grão-mestre. A pessoa é eleita para representar o povo maçônico, assim como um venerável mestre é eleito para representar a loja. Então, isso é um regime democrático, jamais autocrático. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta em breve com mais um vídeo aqui no canal. Responde aí o que você achou, comenta, curta, compartilhe, e vamos ajudar a expandir ainda mais o canal Maçonizando. E com todo o irmão que, se estiver assistindo, o autor desse canal, os vídeos do teu canal são interessantes. Eu, como comunicólogo, gosto dessa vibe mais descontraída, meio Raul Seixas, meio maluco, beleza? Eu acho legal. Eu acho legal esse papo, porque aproxima, isso gera identificação. Eu acho que com certeza o irmão deve ter muita coisa a ensinar, mas tira um pouco conselho de comunicólogo, né? Tira um pouco o foco das potências regulares e foca na instrução maçônica, que a coisa vai ficar legal. Constrói, não fica tirando, constrói. Crítica construtiva. O irmão também fez uma crítica construtiva ao canal nos comentários lá, porque eu dei uma olhada. Diz que o nosso canal é comunzinho e fala o que o povo quer ouvir. Bom, o nosso canal é comum sim, porque eu não sou nenhum ser extraordinário, né? Eu sou um pesquisador, eu sou um comunicólogo, eu sou um escritor e quero gerar conteúdo maçônico com qualidade e com responsabilidade, e o meu canal é comunzinho sim nesse sentido. A gente quer fazer as coisas legais, com entrevistas ao vivo e com vídeos de esclarecimento. E sempre vamos fazer. Mas eu não me propus a ser um hollywoodiano. Meu canal é comunzinho mesmo. E a ideia é justamente essa. Pela simplicidade, mostrar que a gente pode fazer a diferença, nem que seja com um tiquinho de nada. Muito obrigado a todos. Voltamos em breve com mais um vídeo aqui no canal Maçonizando.